primeira palestra master do evento, A Sociedade que Transforma, eu quero convidar a subir ao palco o senhor Sérgio Cavalieri. Sérgio Cavalieri é vice-presidente e membro do Conselho de Sustentabilidade e Responsabilidade da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. É membro de diversos grupos e associações, tais como o Conselho Temático Permanente de Responsabilidade Social da CNI, Confederação Nacional da Indústria, Conselho Universitário da PUC Minas, Conselho Consultivo Internacional da FDC, Fundação Dom Cabral, Conselho Deliberativo da SME, Sociedade Mineira dos Engenheiros, conselheiro consultivo do IBEF de Minas Gerais, Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de Minas Gerais. Foi agraciado pelo governo de Minas com as medalhas JK em 2008 e Tiradentes em 2010. Recebeu também o título de Industrial do Ano da FIENG em 2008 e o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte em 2010 da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E também é presidente da Uniapac. E eu quero lembrar, antes, Sérgio, de tu começares, que a gente, ao final da apresentação, vocês todos vão poder participar de duas maneiras diferentes, né, fazendo perguntas ao Sérgio. Uma é através de perguntas no papel, ou então utilizando o aplicativo Macadu, que está disponível tanto para iPhone quanto Android. É só baixar o aplicativo e você pode utilizar e fazer as perguntas através do aplicativo, sendo também sustentável, né, nessa ideia. Sérgio, é contigo. Bem-vindo. Bom dia a todos, muito obrigado, D'Amico, pelo convite, mais uma vez, todos os organizadores do Quarto FAS. É uma grande honra estar aqui com vocês, e mais uma vez, né? E eu gostaria, nessa manhã, de trocar ideias com vocês a respeito do mundo, da economia, do mundo das empresas, do mundo do trabalho, e toda essa mudança que já se falou um pouco aqui, da mudança de época, né, que nós vivemos, e realmente trocar experiência, trocar uma visão, e qual o impacto que isso tem sobre nós, empreendedores, empresários, e como nós podemos participar dessa mudança, né, de formas de sustentáveis transformações. E eu começo falando um pouco aqui, fazendo uma reflexão do que o capitalismo, né, a era moderna, com o desenvolvimento da economia mais acelerado, o que isso representou para o mundo. Então, a gente vê nesse gráfico, a partir lá do ano zero, né, início da era cristã, considerando aqui o PIB per capita, quer dizer, o quanto que se produzia em todo o mundo por pessoa, aqui refletido em dólares de 1990, uma referência apenas, é um estudo estatístico feito por uma universidade que não é brasileira. O Brasil é muito falho e muito carente de estatísticas, mas a gente vê claramente aqui que a renda per capita se situou em torno de $500 até o ano de 1500, acelerou um pouquinho, mas uma grande aceleração a partir justamente aí do início da Revolução Industrial, do século XVIII, XIX, e aqui se acelera rapidamente e chegamos hoje aí perto, isso em termos médios mundiais, de $10 mil per capita. E isso, logicamente, se deu em função dessa grande aceleração aqui, promovida principalmente pela livre iniciativa e pelo capitalismo. Uma outra sinalização importante é a redução da pobreza no mundo, né? Nós vemos aqui, então, começamos aqui em torno do ano de 1800, e tínhamos, então, aí 70%, 80%, 90% da população vivendo com menos de $1 por dia, e a partir do ano 1800 isso cai bastante, e seguindo essa tendência teríamos a pobreza extrema, quer dizer, pessoas que vivem com menos de $1 por dia, $30 por mês,
quer dizer, R$70 por mês, que é muito pouco, né? Não dá para nada, isso realmente é extrema pobreza. Ali em mais 50 anos, esperamos que esse seja mais breve isso, né? Mas chegamos aqui em 2010 com cerca de, talvez, 10% da população do mundo, um pouco mais, 800, 900 milhões de pessoas, ainda é muita gente. Nós temos que lembrar que o planeta hoje tem 7 bilhões de pessoas. Um outro efeito que a gente pode também ver desse crescimento acelerado da livre iniciativa, do capitalismo, é a redução do analfabetismo, né? Nós tínhamos, até o século XIX, 90% das pessoas do mundo eram analfabetas, não sabiam ler e escrever. É uma coisa incrível, né? Então, o que isso possibilitou de acesso à informação, né, a leitura, a escrita, isso também houve uma redução muito forte, justamente a partir aqui de um período até mais recente, até a década de 70, nós tínhamos aí 35%, 36%, quase mais de um terço da população mundial era analfabeta. Isso cai rapidamente e nos aproximamos aqui de 10%, hoje um pouco mais, 12%, que ainda é muita gente, porque temos de novo que lembrar que o mundo tem 7 bilhões de pessoas. O aumento da expectativa de vida, né? Hoje em dia, considerando aqui novamente do início da era cristã, a média de expectativa de vida sempre se baseou em torno de 30 anos. As pessoas viviam muito pouco, tinham doenças, não tinha saneamento, então as mortes eram muito precoces. E isso, então, tem uma aceleração muito forte aqui a partir de uma era já bem recente. Nós estamos falando aqui de coisa de 60, 70 anos atrás, isso começa a subir, e nós chegamos numa média atual, hoje em torno de 71 anos de idade, nos países desenvolvidos até mais. Está muito próximo cerca de 30, 40, 50 anos, alguns especialistas dizem que a média que o ser humano vai alcançar 100 anos de expectativa de vida muito facilmente. Então, são efeitos assim impressionantes que o ser humano nunca experimentou antes na face da Terra, né, de criação de riqueza, de aumento de expectativa de vida, de nível de educação. Então, são efeitos extremamente positivos que o capitalismo, o empreendedorismo, que a livre iniciativa possibilitou para o ser humano na face da Terra. E isso, logicamente, a riqueza criada no planeta não tem outra forma de ser criada a não ser pelo trabalho. Não existe outra forma de criarmos riqueza a não ser sobre trabalho. O governo não cria riqueza, ONG não cria riqueza, sociedade civil não cria riqueza, são consumidores de riqueza. E quem cria riqueza é o trabalho. E o trabalho se dá normalmente no ambiente empresarial. Numa empresa, num ambiente organizado por um empreendedor, por um grupo de empreendedores, que reúne, então, as condições para que se organize o trabalho, organize os bens materiais, as riquezas naturais, a prestação de serviços para o atendimento da população. E nessa atividade do trabalho é criada a riqueza. Então, as empresas têm um papel fundamental na face da terra, o empreender, o agir empresarial, tem uma importância e é responsável por todo esse desenvolvimento que a gente assistiu nos últimos séculos em função do trabalho, em função da iniciativa privada, daquelas pessoas que querem correr risco, que querem fazer a diferença, que querem fazer algo, que querem trabalhar, que querem não só trabalhar pelo dinheiro, mas para criar algo, para exercer a sua criatividade. Então, a empresa ela é boa porque ela cria riqueza. E essa riqueza, então, pode, através dos seus impostos, ser redistribuída para outras pessoas, para os próprios trabalhadores, para toda a sociedade. Então, é fundamental, as empresas é um dom de Deus, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é indispensável para a criação de riqueza e para a melhoria das condições de vida do ser humano no planeta. A empresa é boa porque ela respeita as pessoas. Nós vamos depois fazer algum contraponto com relação a isso, né? A empresa é boa porque ela eleva a nossa existência, né? O ser humano se realiza na medida que ele trabalha. E, normalmente, como eu falei, o trabalho se dá no ambiente empresarial. E a empresa é boa porque ela tem essa possibilidade de tirar as pessoas da pobreza. Então, se existe hoje uma grande preocupação, principalmente trazida pelo Papa Francisco, da pobreza extrema, das pessoas excluídas, a única forma que nós temos de sacar essas pessoas da pobreza, de reduzir a pobreza, é através do trabalho.
porque é através desse trabalho que vai criar riqueza, e que essa riqueza, então, pode atingir essas pessoas e resgatar as pessoas. Bom, mas aí o contraponto que eu falei, será que nós estamos cumprindo o nosso papel como empresários, como empreendedores? Como que isso está se passando no mundo de hoje? Né? O capitalismo prevaleceu como o sistema vigente, como o sistema que funcionou melhor, o socialismo ficou para trás, foi derrotado, não se mostrou como o melhor mecanismo, o melhor instrumento para a criação de riqueza e a realização do ser humano no planeta. Mas, então, esse trabalho que é tão bonito, que dignifica o homem, a empresa que tem essa possibilidade, esse papel de criar riqueza sobre a terra, de criar coisas novas, de prover melhores condições de vida. Estamos aqui no ambiente, né? O Éden foi disponibilizado para o ser humano, mas eram árvores, eram rochas, eram água, e nós, pelo nosso trabalho, pela nossa criatividade, pela nossa inteligência, lógico, tudo que nos foi dado por Deus, não pela nossa conquista, mas que nos foi dado por Deus, transformamos esses materiais. Então, continuamos a obra de criação de Deus sobre a terra e pegamos a madeira, a árvore da madeira, e transformamos na mesa, em cadeiras, a energia, e está aqui iluminando esse ambiente, o ar-condicionado de uma maneira confortável, o petróleo para fazer vários produtos que estão aqui. Então, isso tudo é fruto dessa nossa continuação, desse trabalho da criação de Deus sobre a terra, transformando o mundo num lugar melhor para se viver, num lugar mais habitável, num lugar mais confortável, através de produtos e serviços para que satisfaçam as necessidades humanas. Mas temos alguns desvios nesse meio do caminho, e temos que ser muito críticos, temos que fazer uma autorreflexão sobre isso. Então, aqui um exemplo de desvio de recursos, quer dizer, pessoas de governo que se juntam com iniciativa privada, com pessoas ligadas ao meio empresarial, para desviar recursos, para que esses recursos não, ao invés de irem beneficiar toda a coletividade, fossem beneficiar apenas poucas pessoas. Então, as empresas estariam cumprindo o seu papel nesse momento. Condições de trabalho. Esse trabalho que é tão bonito, que é tão belo, sob qual forma nós, empresários, empreendedores, estamos possibilitando para esses trabalhadores? Em condições adequadas, em condições de segurança, em condições atendendo à dignidade humana que essas pessoas têm? De novo, a questão da ética, da responsabilidade com os recursos públicos e o envolvimento do setor empresarial. A gente costuma, né, a sociedade, de uma maneira geral, costuma criticar muito a questão da corrupção, da falta de ética, e fala sempre dos políticos, né, dos políticos ficha suja, que têm problemas, e se esquecem que, do outro lado, existe o dinheiro da iniciativa privada, empresas, empresários, empreendedores, que é o outro lado da moeda, que é inseparável, que se não tiver mancomunado, se não estiver em conluio com um governante, aquilo ali não existiria. Então, houve uma conivência, houve uma concordância para que aquele desvio acontecesse, né? Como estamos explorando esses bens materiais, o jardim do Éden que nos foi deixado, uma coisa maravilhosa, um jardim tão belo, tão bonito, como estamos explorando isso, como estamos transformando esses produtos para atender às nossas necessidades, de forma sustentável, de forma responsável. E temos que lembrar que o planeta hoje, com 7 bilhões de pessoas, com um nível de consumo que nunca houve na história, com um nível de conforto em termos de veículos, de conforto de residências, de todos os eletrodomésticos e tudo aquilo que nós temos de roupa, de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, esse consumo dos recursos naturais, porque dali que vem a maior parte de todos os bens que nós necessitamos, eles se esgotam. A maioria deles não se renovam. E hoje o planeta, a pilha do planeta está acabando, né? A bateria está acabando, né? Na realidade, a população de hoje já extrai do planeta mais do que ele é capaz de repor. E nós temos que lembrar que nós temos ainda uma grande fatia da população mundial que não tem acesso aos bens de consumo, que não tem acesso mesmo a alimento, sem falar de outras condições necessárias para a vida digna, né? E o que acontece com isso? Logicamente, isso não fica impune, porque nós estamos numa nova época, a época da comunicação, estamos todos conectados, todos sabemos de tudo que se passa pelo mundo.
Então, esses desvios que o mundo empresarial trilha, ou trilhou, ou trilha, ou trilhará, ele não passa despercebido pela população, pela sociedade. Então, aqui só para termos uma ideia de alguns organismos de pesquisa novamente americanos, porque o Brasil, nós não temos tantas estatísticas, mas, por exemplo, aqui no Gallup, que é mais conhecido, a confiança dos americanos nas grandes empresas. Em 75, era 34% dos americanos confiavam nas grandes empresas. Em 2009, 16%. Aqui, possivelmente, certamente em função da grande crise financeira mundial, né, baixou o nível de confiança para 19%, e agora recuperamos um pouquinho, aqui a última estatística que eu tenho aqui, com 19%. Um outro centro de pesquisa, 2% dos investidores confiam nos CEOs, que são os presidentes das companhias, e 72% da população acredita que as más práticas são comuns nas empresas. Um outro centro aqui de pesquisa, em 2011, 88% dos americanos acreditam que as grandes empresas têm muita influência no governo, e, logicamente, a influência é positiva ou negativa, muitas vezes em prol dos interesses das próprias empresas, né? Em 2011, um outro centro de pesquisa, 79% acreditam que as empresas se preocupam muito com o lucro e pouco com os trabalhadores, consumidores e meio ambiente. Essa é a imagem que a população tem das empresas, do empresário, do empreendedor, do presidente da empresa. Então, o que acontece? Temos aqui, aparentemente, um grande paradigma, porque se a empresa é uma entidade, o trabalho, a empresa é uma entidade tão importante, tão interessante, que tem essa possibilidade de criar riqueza, de distribuir riqueza, de melhorar o mundo, de promover uma melhor condição de vida do ser humano no planeta, de repente é tão mal avaliada pela população? O que está acontecendo? Nós nos empenhamos tanto no nosso trabalho, cuidamos, zelamos tanto por nossas empresas, e no final recebemos essa recompensa da população? Alguma coisa está errada. E é essa a reflexão que eu gostaria de fazer com os senhores e senhoras, senhoritas, tem jovens aqui também, nessa manhã. A maioria de nós somos empresários, temos nossos negócios, a DCE é uma associação de dirigentes cristãos de empresa, pessoas conscientes, pessoas que têm uma noção muito comprometida do seu trabalho. Alguma coisa está errada, alguma coisa não estamos fazendo bem. E é isso que eu quero, que precisamos descobrir os motivos e corrigir o rumo. Não adianta ficarmos olhando no retrovisor, olhando o passado, porque o passado serve para os aprendizados, mas temos que utilizar esses aprendizados para mudar o futuro. Bom, nesse novo mundo, né, que existe uma vigilância muito forte da sociedade, órgãos de controle, certamente essa má avaliação que nós temos vem desse patrulhamento que a sociedade realiza em torno de tudo, em torno da vida das pessoas, da vida das empresas, dos empresários, né? Então temos hoje o Código de Defesa do Consumidor, que tem pouco mais de 20 anos, é de 1990, tem 24 anos, é muito recente. Se a gente imaginar que menos de 3 décadas atrás, nós, empresários, produzíamos qualquer produto e jogávamos no mercado, sem data de validade, sem informar o conteúdo daquele produto, trocando o preço do produto a qualquer hora, a embalagem, e o consumidor comprava. Nós íamos aos supermercados, olhávamos na prateleira, comprávamos um produto, não sabíamos a data de validade, e aceitávamos comprar, e as empresas empurravam aquilo para o consumidor. Não existia PROCON, não existia Ministério Público Federal, de 88, da Constituição de 88, que criou-se então esse grande órgão de defesa dos direitos difusos da sociedade, né? Não existia nem a questão lá na área política, o ficha limpa. Nós elegíamos políticos que estavam condenados, políticos que já tinham praticado atos desonestos, e essas pessoas se candidatavam e eram reeleitas. Então nós estamos num novo mundo em que há uma vigilância, há uma transparência, e isso tudo está sob julgamento de todos a todo tempo. O rei está nu. Nós estamos nus. Como empresários, estamos expostos, estamos nus, com os holofotes todos sobre a gente, e nós temos que ter, então, uma postura diferente nesse novo mundo, se quisermos ser empresas sustentáveis. E o povo mudou, né? No ano passado, em junho, na época da Copa das Confederações, uma grande surpresa nossa,
o povo brasileiro que era pacato. A gente olhava a Argentina aqui do lado, tinha o panelaço. Aqui no Brasil ninguém tinha coragem de fazer o panelaço, nós éramos muito envergonhados de sairmos às ruas, e de repente o povo desperta, vai às ruas, uma imagem de Brasília com os mais diversos tipos de reivindicações, né, desde passe livre, até questão de saúde, até a questão de segurança, todos os tipos de reivindicações, né? E a nossa reputação como empresários, como dirigentes, como empresa, está sob numa linha muito tênue, como mostra essa imagem, né? Ali um balão muito bonito, inflado ali, com uma pequena agulha, em qualquer momento essa reputação pode ir por água abaixo. E para construir uma reputação demora muito tempo, uma marca, uma empresa que seja reconhecida, leva muitos anos. E para se destruir, basta um pequeno passo em falso hoje em dia, porque o novo mundo que nós vivemos, dessa transparência total, faz com que isso seja possível. Como eu falei, a sociedade se transformou. Há 130 anos atrás, a escravidão no Brasil ainda era legal. Há 85 anos atrás, as mulheres não votavam no Brasil. Há 50 anos atrás, existia a segregação racial nos Estados Unidos e o apartheid na África do Sul. Não existia, a consciência ambiental era muito menor do que nós temos hoje em dia. Está aqui o FAS, né, trazendo, reforçando essa questão da consciência ambiental. O comunismo e o socialismo ainda dominavam metade do planeta, na época da Guerra Fria, do leste europeu, né, o grande conflito entre os dois sistemas. E há 15 anos atrás não existia nem smartphone, nem celular, nem Google, nem Facebook, nem Twitter, nem Instagram. E daqui a poucos anos isso aqui tudo vai desaparecer e novas ferramentas estarão à nossa disposição. Então nós estamos mais informados, estamos mais conectados, existem mais celulares do que pessoas no mundo, as pessoas estão mais escolarizadas. E o que aconteceu? O mundo mudou. O mundo do século XXI é um outro mundo. É uma outra sociedade. Houve uma mudança de época, como já foi dito aqui, isso é inquestionável, e nós temos a felicidade de estar vivendo essa mudança de época. Porque isso não acontece a qualquer momento, embora essas mudanças vão ser cada vez em períodos menores. Talvez a grande última mudança de época foi a Revolução Industrial, com máquina a vapor, depois a eletricidade e toda a era industrial, e nós agora vivemos a sociedade do conhecimento. Todos têm acesso a conhecimento, a informação, em tempo instantâneo, em tempo real. Tudo que a gente assiste à noite na televisão, qualquer coisa que acontece foi filmado, foi fotografado, foi gravado. Então nós estamos numa outra época, estamos num mundo que mudou, pessoas que evoluíram, como eu acabei de mostrar, e as empresas estão ultrapassadas. As empresas não acompanharam esse desenvolvimento. E essa é a reflexão que nós temos que fazer, se somos empresários, se somos empreendedores, se seremos empreendedores, temos que entender esse novo mundo. E esse novo mundo, ele é muito alternativo, ele muda com muita frequência. Com a tecnologia, as mudanças são cada vez mais rápidas. Então, as empresas precisam ter uma dimensão diferente. Antigamente, a gente falava assim, a minha empresa é como uma máquina, é como um relógio. Não há nada mais previsível do que o relógio. E o que valoriza o relógio é a previsibilidade. Que em 60 minutos, em 1 hora, ele vai marcar exatamente em 1 minuto 60 segundos, em 1 hora 60 minutos e assim por diante. Então, antigamente falava assim, a minha empresa está funcionando, que é uma maravilha, como um reloginho, tudo funciona. Se a sua empresa for um relógio hoje, você está fadado a desaparecer muito rapidamente, porque a sociedade muda. A empresa precisa acompanhar as mudanças da sociedade. Então, aquele organograma que nós tínhamos antigamente, todo hierarquizado, presidente, diretores, gerentes, superintendentes, etc. e tal, isso não funciona mais. A comunicação precisa ser mais ágil, precisa ser mais rápida. O ambiente é instável. Então, a empresa é uma entidade viva, ela interage com a sociedade e ela tem que responder a essas novas demandas da sociedade que mudam a cada momento, porque estamos vivendo num novo mundo, numa nova era, numa nova época. E esse mau posicionamento das empresas, essas empresas que estão ultrapassadas, as empresas que não conseguiram fazer essa leitura, os empresários, os empreendedores, os líderes, os presidentes, os executivos,
nós não podemos culpá-los simplesmente, porque nós não fomos treinados para isso. A educação que nós recebemos nas universidades e depois fomos atrás da nossa especialização em MBAs, em cursos de pós-graduação, mas não nos falaram desse novo mundo, não nos falaram dessa nova realidade mundial, não nos falaram dessas mudanças, dessas grandes alternâncias, dessas novas demandas dos consumidores, da sociedade, das partes relacionadas, dos chamados hoje stakeholders. Não nos falaram que existiam essas pessoas. Nós aprendemos que nós tínhamos que dar lucro, fazer a empresa crescer, remeter esse lucro para os donos, para os acionistas, e essa era a tônica das universidades. Foi isso que nós aprendemos. Algum de nós, ao frequentar a escola, ouviu falar em compaixão, em amor, em preocupação com os stakeholders, em preocupação com o meio ambiente? Isso é muito recente. Isso até ouvimos falar hoje em dia, mas pouco. Então, nós não fomos treinados para isso. Então, quando fomos tomar as nossas decisões, as decisões são tomadas com base nas referências que nós temos. E essas referências vêm da onde? Vêm da família, em primeiro lugar. Então, quando temos a oportunidade de viver no meio familiar, que nos passam essas boas referências, esses bons valores, nós temos condições de tomar decisões de acordo com esses valores. Uma segunda chance são nas escolas, depois nas igrejas, nas boas igrejas, né? E na empresa também é uma nova oportunidade de aprendermos os valores. Agora, se a gente for examinar hoje como estão as famílias, a escola, muitas igrejas e as próprias empresas, elas não nos dão esses valores para que nós possamos fazer as escolhas e, logicamente, depois temos as consequências das nossas escolhas. Que elas serão boas se essas escolhas, essas decisões forem tomadas em bons valores e boas referências. E elas terão consequências ruins, danosas, se nós não tivermos essas referências. Se nós não tivermos esses valores para balizarmos as nossas decisões. Então, não estou querendo fazer nenhuma expiação de culpa aqui nesse momento, mas nós não nos alertaram a respeito disso, não nos ensinaram, não nos falaram dessas mudanças no mundo, não nos falaram das consequências das nossas decisões. Não tivemos essas referências. As escolas continuam com essa deficiência. Eu estou falando de universidades, estou falando de escolas importantes, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não ensinam valores para os profissionais que deixam a escola. Não alertam a respeito da importância de tomarmos e das consequências da importância das boas decisões, baseadas em bons valores, em boas referências, e dos riscos e das consequências das decisões que não são baseadas em bons valores. Muito bem, como nós podemos alterar aquela percepção muito ruim que a sociedade tem do nosso trabalho, das nossas empresas? Como nós podemos mudar esse futuro? Acho que, como eu falei, o importante é examinarmos daqui para frente e começarmos a pensar que mudanças nós temos que fazer na nossa empresa. O mundo já mudou, nós temos que mudar as nossas empresas. Nós, como dirigentes de empresas, dirigentes cristãos de empresas, temos que promover essa mudança nas nossas empresas. E eu cito aqui dois aspectos muito importantes, fundamentais para esse novo mundo que nós vivemos. A questão da inovação e a questão dos valores. Volto aqui à questão dos valores. Inovação, porque nós temos que pensar que nós estamos num planeta com 7 bilhões de pessoas, que nós ainda temos que resgatar muitas pessoas ainda precisam melhorar de nível de vida, de ter condição de acesso à casa, habitação, a saneamento, alimento, a roupas, a saúde, e isso é um grande esforço mundial que requer recursos naturais, recursos da natureza. Como eu falei, o mundo já está numa situação insustentável, que nós estamos extraindo mais recursos naturais do que o planeta é capaz de repor. Então, para que isso seja possível, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio, é necessário muita criatividade, inovação, tecnologia. Então, é um novo mundo, nós temos que pensar formas de produção
que consumam menos recursos naturais, formas de usar embalagens, que não usar tantas embalagens, de reciclar, de reduzir o consumo, de reduzir o uso de água, de energia, todas as formas de utilização de recursos naturais. Isso é feito com inteligência, com inovação, com tecnologia, com criatividade. Essa é a parte, vamos chamar assim, técnica desse grande desafio que nós temos no planeta. E tem uma segunda parte, que é a parte moral, a parte de comportamental, que é a parte dos valores. E é nessa que eu vou me concentrar mais. Né? Porque essa primeira parte, eu acredito que as universidades, os centros de pesquisa, de tecnologia, a própria inteligência humana vai se encarregar disso. Eu sou otimista. Estamos discutindo esses dias a questão das mudanças climáticas, vivemos lá no Sudeste a falta de água, o tremendo impacto que isso trouxe na população de São Paulo, né, situações extremas de clima, de muito calor, muito frio, muita chuva, pouca chuva, mas eu acredito que o ser humano vai ser capaz de resolver isso com a sua própria inteligência. E a questão dos valores é que eu queria me ater mais, porque eu acho que aqui sim nós estamos ainda um pouco distantes daquilo que nós devemos e que nós podemos fazer.